Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui. Eu, o Gui, o Ivan, a Isis, a Laís, a Larissa, a Júlia Lima, o Matheus Eduardo, a Júlia Caetano, a Sara Lopes, a Yasmin, o João Paulo Betati e o Gabriel Calorino. E hoje nós vamos continuar nossa leitura no livro de João. E quem está com a palavra hoje é o Ivan de Paiva. Fala, Ivan. Boa noite, que legal. Esse trecho que a gente vai ver de João, ele é muito legal. É um trecho curto, que eu acho que a gente não vai levar muito tempo para ver. No entanto, ele tem algumas reflexões profundas aí para a gente fazer, para a gente colocar atenção e para aplicar na nossa vida, né? Vamos começar lendo aí a partir do verso 21, né? Coloca para nós aí o texto, por favor. Outra vez Jesus falou dizendo: Eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Vamos ficar nesse pedacinho por enquanto. Essa é uma passagem que eu acho duríssima, né? Duríssima, porque Jesus está falando para eles algo aqui muito sério, muito pesado, né? Ele está dizendo que ele vai embora, está avisando mais uma vez, falando que ele veio para cumprir, né? Nós vamos ver ele falando no próximo versículo que ele não é daqui, mas ele fala uma coisa aqui que assim, ó, vocês vão me procurar. Ele não fala eu acho que vocês vão, talvez vocês me procurem, mas ele fala claramente vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Misericórdia, que coisa mais séria. Então é possível alguém procurar Cristo em vão, né? Vai procurar mesmo assim, vai perecer no seu pecado. De que maneira isso aconteceria? Porque a Bíblia fala assim, aquele que, o próprio Jesus, né? Aqueles que você enviar de modo algum, lançarei fora. É porque ele está falando aqui daqueles que o procuram de verdade, com a intenção correta, pelos motivos corretos, reconhecendo que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é Salvador, que nós dependemos dele para poder sermos aceitos na família de Deus. O Deus que encarnou e veio cheio de graça, de poder, oferecer para a gente uma oportunidade de reconciliação com Deus, né? Mas o que ele está falando aqui é que é possível você buscar ele, não porque você está em busca disso, mas por motivos errados, por motivos que não trazem o reconhecimento de que ele é o Deus encarnado. Então, a pessoa pode até gostar de Cristo, e a gente vê na Bíblia que muitas vezes tinham multidões em volta dele, ouvindo, se admirando, gostando dele, gostando do que ele estava falando, gostando do que ele estava fazendo, admirados até. Mas não estavam buscando pelo motivo correto, ou seja, não tinham o interesse de ter um relacionamento verdadeiro, significativo, que traz transformação de vida, que é o que Cristo veio propor. E isso nos nossos dias acaba acontecendo também. Às vezes a pessoa procura por alguma conveniência, por algum interesse, ou por alguma dor, né? Uma doença, uma aflição, uma pandemia, medo de morrer, enfim, um problema grande, um divórcio, um negócio que faliu, um filho que está doente, ou a perda de um filho, a pessoa está lá quebrada, e até mesmo por uma questão de religiosidade, nasceu no lar cristão e se acostumou desde pequeno a estar na igreja, a participar das atividades religiosas, vamos colocar assim, né? Mas está fazendo tudo isso porque acabou fazendo amizades, porque acabou encontrando um propósito ali diferente do se relacionar com Deus, né? Então você pode até se emocionar ouvindo um louvor, você pode até dizer que gosta de Cristo e tudo, mas você não deixa que esse conhecimento, né, verdadeiramente transforme o teu caráter, transforme a tua vida,
traga a regeneração, que só é possível com a verdadeira conversão. E como Jesus falou para Nicodemos, né, com um novo nascimento, com o nascer de novo, com o estar verdadeiramente aberto para reconhecer Jesus como Senhor, único e Salvador, né? Então, eu dependo dele, porque sem ele eu não consigo salvação, mas a partir do momento que eu o aceito, ele passa a ser o meu Senhor, ou seja, a minha vontade está sujeita à vontade dele. Num conflito de interesses entre a minha vontade e a vontade dele, deveria sempre prevalecer a dele. É claro que como pecadores, como homens falhos, a gente acaba não fazendo isso em todas as vezes, mas a Bíblia nos alerta que o homem que não tem mais prazer na prática do pecado não permanece no pecado por conta disso. Não é que nós não pecamos, mas isso já não traz alegria, não traz satisfação e a gente não permanece nisso, a gente se arrepende e muda, né? Então aí está o filtro. E essa passagem para mim ela é muito forte, eu não sei para vocês, mas mexe muito comigo isso. Porque Jesus é o próprio Jesus falando, né? Vocês vão me procurar, mas não vai, porque vocês não vão reconhecer quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Vocês vão acabar perecendo, vocês vão acabar caindo, vocês vão acabar ficando no seu pecado, né? E justamente por isso, porque vocês não reconhecem eu que sou o único caminho, eu que sou a verdade, eu que sou a vida, eu que sou o Deus encarnado. Então, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Ele está falando isso literalmente, porque ele subiu aos céus no futuro, mas ele está falando isso também com relação à questão de que um dia todos aqueles que o reconheceram como Deus e o aceitaram como Salvador e Senhor irão para lá. Mas esses que o buscam pela maneira incorreta, por qualquer motivo que não reconhecer que ele é Deus, não vão poder ir para lá. E os judeus cegos, porque eles não estavam querendo ver, eles olham e entendem isso o mais longe possível do que estava acontecendo, né? A pergunta dele, será que ele está pensando em se suicidar? Porque ele está falando que ele vai para um lugar que a gente não pode ir. O único lugar que a gente não poderia ir era se ele se suicidasse, né? Porque, enfim, você vê que tem até uma cegueira e uma presunção, tipo assim, não tem um lugar onde ele possa ir que a gente não vá, né? Quem que é esse, desculpa o termo, esse mané tá achando que é? E aí Jesus continua a passagem aí. Então, os judeus diziam, será que ele tem intenção de suicidar? Porque diz, para onde eu vou não poderei ir. E aí Jesus lhes disse, vocês são aqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo e eu deste mundo não sou. Aqui Jesus está falando de novo, né? Que ele não pertence a esse mundo, ele não é mais um, ele é o Deus, ele veio do céu, que existe uma diferença clara entre ele e todos os demais, inclusive aqueles que estavam ouvindo, inclusive em relação aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aos fariseus, a qualquer autoridade constituída, qualquer homem que por mais famoso ou poderoso que seja, ele é daqui. Ele é restrito, ele é limitado, ele é falho, ele é finito. Jesus está falando, nós estamos em categorias diferentes. Eu sou de lá. Eu estou acima de vocês. Não é porque eu abri mão da minha glória e vocês não conseguem visivelmente enxergá-la, que eu não sou senhor de toda a glória, né? Mas ele também está falando uma coisa aqui muito legal, porque uma vez quando nós aceitamos Cristo e nos tornamos cristãos, a Bíblia fala que nós nos tornamos o corpo de Cristo aqui na Terra. E aí a Bíblia também nos diz que nós somos, então, não mais deste mundo, mas nós estamos aqui de passagem no mundo que não é o nosso ainda, numa nação que não é a nossa ainda. Nós estamos aqui por um período de tempo para cumprir uma missão, porque nos tornamos embaixadores de Cristo, né? Como alguém que vai a um mundo diferente, a um país diferente, para poder defender os interesses do país de onde você nasceu. É isso que o embaixador faz, né?
E isso deveria ser o que cada um de nós deveríamos fazer, ser embaixadores de Cristo, ou seja, aqueles que defendem os interesses do reino dos céus aqui na terra, aqueles que defendem a cultura celestial, o modo de vida celestial, o modo de enxergar, de julgar e de estabelecer prioridade e valores celestial e não desse mundo. Nós deveríamos ser as pessoas que mantêm vivo todo esse conjunto de coisas do céu na terra, como representantes de Cristo. E isso também vale para nós. Nós não somos daqui, né? Nós já somos de lá, embora ainda não vivamos lá, embora ainda não estejamos totalmente livres do pecado. Nós já, ao nascermos de novo, nascemos cidadãos dos céus, né? Então já faz parte do que nós somos. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Ele retoma isso, né? Porque se não crerem que eu sou, e ele usa esse eu sou, que é a resposta de Deus lá, para perguntar quem é, qualquer coisa que você colocar depois desse eu sou, limita o que é Cristo, o que é Deus. Por isso ele não fala eu sou isso, eu sou aquilo, ele fala eu sou, ou seja, ele é a fonte de qualquer coisa que foi criada. Por isso que ele nunca preenche esse eu sou com outra coisa, né? Quando ele fala, quando ele vai se apresentar, é claro que ele fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Ele é amor, tudo isso está correto. Mas quando a gente quer entender quem ele é, como identidade, não a aplicação da identidade dele, é eu sou. Por quê? Porque ele é a fonte de tudo. Qualquer coisa que exista, que seja boa, bela, virtuosa, correta, desejável, teve a sua origem em Cristo. E mesmo aquelas que não são, teve a origem, porque ele era o verbo que criou todas as coisas, e depois o pecado pode ter distorcido. Mas a natureza, a fonte inicial de toda a criação, foi o próprio Cristo, né? O verbo encarnado. E aí ele fala, vocês vão morrer nos seus pecados porque vocês, na verdade, não creram nessa questão, que eu sou Deus. Então eles perguntaram, quem é você? Ele já tinha dado vários indícios. E aí Jesus, mais uma vez, responde, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Ou seja, eu já estou falando isso, não é de hoje, e não é só por palavras, mas é também por atos, por sinais, por milagres. Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus estava falando do Pai. Quer dizer, mesmo assim, ainda não ficou claro. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É muito legal isso aqui, porque a gente muitas vezes pode imaginar que era fácil para Jesus, porque ele era Deus, né? Mas a Bíblia fala que ele era 100% homem. Então, quando você está diante de um grupo de pessoas que às vezes você vai se posicionar a respeito da sua fé e você tem dificuldades, saiba, Jesus te entende. Ele passou por isso também. Com todo o conhecimento dele, porque as pessoas eram cegas espiritualmente, elas não tinham a capacidade de ver. Isso acontece muito. O problema é que a gente se acovarda. A gente não segue o exemplo de Jesus de se posicionar e dizer eu sou isso e ponto. Muitas vezes, como eu falei lá no sábado passado, a gente quer fazer o que é politicamente correto, o que gera menos confronto, o que gera menos desconforto. Mas, na verdade, nós não fomos chamados para isso, né? Nós fomos chamados para deixar as pessoas confortavelmente indo para o inferno. Nós somos chamados para gerar o desconforto que talvez leve elas a entender que só há um caminho, só há uma verdade que leva à vida, que é Jesus Cristo, e para isso você precisa recebê-lo, se arrepender dos pecados, largar essa vida, ser transformado pelo Espírito Santo, reconhecer o seu senhorio, e nada disso é gostoso.
Não é gostoso você falar para uma pessoa, olha, você vai ter um senhor que vai mandar na sua vida, não vai ser mais a sua vontade. Não acho que seja uma proposta extremamente atrativa para uma pessoa do mundo. Mas a única forma dela poder viver de uma maneira plena, abundante, com sentido, propósito, é através disso. E quando a gente se cala, a gente está fazendo um desserviço, né? A gente está deixando que a pessoa fique confortável, mas confortável a caminho do inferno. E é triste isso. Depois, vou virar a página aqui. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Tem duas coisas de legal aqui, né? No 29 ele fala, e aquele que me enviou está comigo, ou seja, ele nunca está sozinho, ele não me deixa só, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas, embora ele tivesse sob pressão, embora ele fosse 100% homem, ele não fazia nada que desagradasse a Deus, ele não pecou, e ele está dizendo isso aqui, né? A minha vontade está sujeita à vontade do meu Pai. Porque ele se posicionou, embora houvesse uma questão de cegueira espiritual, e ele estava tentando falar de várias formas, as pessoas não entendiam, mas porque ele permaneceu firme, a Bíblia diz aqui no final do versículo 30 que muitos creram nele. E se você conversar com qualquer pessoa mais madura na fé, que já tem uma caminhada grande, pegar um senhor desses da igreja, sabe, bastante tempo, já está na igreja desde criança, você conversar com ele, você vai ver que muitas pessoas que riram, que zombaram, que falaram que ele era fanático, que ele era louco, que ele estava deixando de aproveitar a vida, que qualquer coisa dessas que se fala e que a gente ouve, em algum momento da vida, por causa de alguma circunstância, por causa de algo que aconteceu, o procuraram e pediram ajuda, porque sabiam que ele era uma pessoa posicionada, era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, e muitas pessoas acabaram, por causa dessa firmeza de propósito, firmeza de posição, clareza de posicionamento, né, firmeza, acabaram se convertendo. É claro que isso não precisa ser só com idosos, com idosos vai ter muito mais histórias para contar, mas a verdade é que se você se mantém firme naquilo que você crê, ainda que a princípio você sofra, né, algum tipo de reprimenda, de bullying, do que for, né, com o tempo muita gente vai acabar se convertendo porque você se manteve firme, né? É claro que se a gente vai ver isso lá mais para frente, João, se eu não me engano, no capítulo 15, que ele fala assim, ó, vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês porque ele ama o que é dele. Como vocês não são do mundo, pelo contrário, o mundo vai odiar vocês, o mundo vos odeia, né? Então, é claro, sempre quando você se posiciona como cristão, você vai ter resistência, você vai ter gente que vai ser contrário, e você não vai agradar todo mundo. E isso é claro. Oi, Ivan. E em um momento... Oi. Tu tem 8 minutos e meio. Show. Tá bom. E isso é claro e bom, porque realmente não é para a gente agradar todo mundo. Esse não é o nosso papel aqui. Nós somos de um outro mundo e estamos aqui um período de tempo para poder anunciar qual é o caminho que leva as pessoas para esse outro mundo, para que aqueles que querem o trilhem. Não para que todos, né? Não é nossa responsabilidade que todos creiam ou que alguém creia. Nossa responsabilidade não é convencer as pessoas a trilharem o caminho, mas é informá-las que existe esse caminho e aonde ele vai dar. Se a gente seguir lá, é até o 34 que eu vou, né, Henrique? 33. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, e agora ele está falando para aqueles muitos que creram: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer
que seremos livres. É até aí? 33, é isso? É o 34. 34. Então tá. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que todo aquele o que comete pecado é escravo do pecado. É muito legal isso daqui. Vou utilizar esses últimos minutos para falar a respeito disso. Olha só, as pessoas creram nele, está dizendo isso, muitos creram, e Jesus está dizendo aos que creram. Ele está sendo muito claro. Como que nós vamos saber se vocês de fato creram? Como que nós vamos saber se de fato vocês foram convertidos e não convencidos? Se vocês permanecerem na minha palavra. Então, se você não lê a Bíblia, vai ser difícil você permanecer na palavra dele, porque nem conhecer você conhece. Você dá um bom primeiro passo, mas não trilha o caminho. Né? Mas é nisso. É ao conhecer a palavra que você consegue permanecer nela. E aí, essa verdade que você está conhecendo, ela vai te libertar. Aí você vai ser verdadeiramente livre. E o pessoal que era cego diz assim, mas como assim? A gente nunca foi escravo. Nós podemos fazer o que a gente quer. O que a gente tem vontade, a gente pode fazer. Como é que você pode dizer que nós vamos ser livres? Nós já somos livres. E é assim no mundo hoje. As pessoas acham que elas são livres. As pessoas acham que ser crente é você viver no mundo do não pode. E que elas preferem a liberdade. Mas, na verdade, elas são escravas dos próprios desejos. Elas não conseguem lutar contra essa tendência que domina elas de buscar o prazer, de buscar o poder, entendeu? De buscar ser aceito. E isso é um poço sem fundo que, por mais que você tenha, nunca satisfaz. Você só vai conseguir essa satisfação quando você aceitar Cristo. Então, não adianta. Né? A liberdade verdadeira só tem uma. É essa que vem através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas, do mesmo jeito que muitos aqui não conseguiam enxergar isso, eram escravos e não conseguiam nem ver isso, hoje em dia isso também ocorre. Muitos estão escravos e não conseguem ver isso. É isso aí.